Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, esse livro base. E para nós darmos continuidade nas questões de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão aos nossos anjos da guarda, que é o que estamos estudando. Vamos agradecer aos nossos mentores, a Nossa Senhora Mãezinha Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho. Obrigada, Mestre. E a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. E pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Vamos Graças a lá, Suzeli? Você vai continuar? Sim. Tá. Ah, continuando, né, com o item anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Resposta. O espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isso é um prazer. Para os outros, uma missão, um dever. Vou emendar aqui, 493A. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Resposta: não, mas o faz de maneira geral. Então, vejam, a partir do momento que o anjo de guarda aceita o encargo, ele vai precisar cumprir. Ele vai escolher, na maior parte das vezes, aqueles que lhe são simpáticos, né? Às vezes familiares, né? Agora, aqueles que ele não tem muita afinidade, ele pode também escolher e vai ser considerado como uma missão ou um dever. O mais comum é ele escolher os que lhe são simpáticos, mas pode ocorrer dele proteger espíritos que não têm muita afinidade, que vai ser um dever, né? Uma missão. Ele pode proteger vários, mas o que ele escolheu, a proteção é maior. Então, por exemplo, o protegido dele tem vários amigos, familiares do lado, ele pode até proteger aqueles que estão, por exemplo, em volta, mas a proteção maior, a obrigatoriedade, né, entre aspas, vai ser aquele que ele escolheu. Quanto mais evoluído é o encarnado, menos ele vai precisar de proteção. Não é o nosso caso aqui. O ser humano, ele vai precisar da proteção em toda a encarnação dele, porque ele é um ser imperfeito. Quando formos um pouquinho melhor, em mundos melhores, poderemos precisar menos, mas agora, no momento, vamos precisar e muito, né? Ele pergunta na 493A se ele pode proteger outros indivíduos. O Evangelho no Lar é um bom exemplo. Então, no nosso Evangelho no Lar, o nosso anjo guardião ele está presente, né? Ele, para nós, é o mentor principal ali. E se estamos com toda a nossa família, esse nosso anjo protetor, ele vai também se ligar aos nossos familiares, aos nossos amigos que estão conosco. Então, todos ali
são beneficiados. Ele vai poder intuir a todos eles, assim como cada familiar nosso também tem seu anjo de guarda e também vai poder nos proteger, né? Vai poder também intuir, mas a proteção maior é sempre com aquele que ele escolheu. A proteção, principalmente no Evangelho, ela é muito grande. Como tem vários espíritos ali, vários anjos de guarda, é uma festa espiritual, que é uma sintonia tão grande, tão bonita, que envolve até os vizinhos, às vezes até um prédio todo, né? De tanto amor que eles nos dedicam. Então, esses mentores, eles vão proteger o lar e tudo que tiver, muitas vezes, ao nosso redor, vizinhos, né? Sempre teremos o nosso anjo de guarda. E ele vai fazer tudo o que ele puder, e vai dar o seu melhor para nós, para nos servir. Mas temos que lembrar que temos que fazer a nossa parte. Nosso anjo de guarda, ele fica muito alegre quando vencemos, quando passamos pela prova, e se entristece, até chora, quando não damos ouvido às suas intuições, quando nos ligamos a espíritos inferiores, né? Então, ele se alegra, ele está sempre torcendo por nós, se alegra quando cumprimos uma prova e se entristece quando caímos, né? Quando abaixamos a nossa vibração com os espíritos inferiores. É bem interessante aqui essa pergunta mesmo, porque é, até quando nós estivermos aí mais elevados no plano espiritual, nós podemos sim ser anjo da guarda de alguém. Porque como a gente viu que tudo que você explicou aí bem explicadinho, Suzelei, o anjo da guarda a gente já viu que não é um ser tão evoluído, ele é mais evoluído do que o encarnado. Então vocês viram que a espiritualidade coloca aqui, ó, o espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas ele pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Por que obrigado? Porque é uma tarefa, porque também é uma missão. Então, eles também estão na evolução espiritual. Então, cada um aí tá num ritmo, né? Num degrau. E olha só, e eles normalmente eles têm aquele direito de escolher também a quem vai proteger, que é que a espiritualidade fala, ó. É aqueles que lhes são simpáticos. E por vezes são aqueles no qual, por exemplo, né? Não sei, gente, mas assim, é só um exemplo, hein? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, às vezes o meu anjo da guarda é alguém que eu já convivi em outra reencarnação, e a gente tem aquele amor, o quê? Fraterno. Lembra? Olha os ensinamentos de Jesus. Quem são teu pai e teus irmãos, né? Todo mundo. Então, assim, a gente, no plano espiritual, a gente vai aumentando a nossa família fraternal. Então, a gente é ligado por esses espíritos de realmente um amor fraterno. Né? Então, bem interessante aqui, porque também quando ele pergunta, né, ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros seres, né, outros indivíduos, como você explicou, né, Suzeli? Pode até proteger quem está, assim, próximo a nós. Só pode socorrer, sim, porque ele é um espírito mais elevado. E, gente, espírito mais elevado, ele já tem aí muito mais desenvolvido o amor do que nós. E o amor mede? Não. Ele ajuda na hora que tem que ajudar, sem julgar. Então, aqui, o espírito protetor, ele não renuncia de auxiliar outros espíritos encarnados. Mas é claro que ele vai ficar mais empenhado em quem? Naquele que realmente é o protegido dele. Olha, esse aqui é o meu protegido, né? Então, por exemplo, o protegido é o Gerson.
Mas se eu e a Suzele estivermos precisando aqui, ele vai ajudar, vai dar um soprinho no nosso ouvido, né? Que é um amigo espiritual, é um amigo. Mas o maior empenho dele vai ser aí no Gerson. Hã? Então, Porque hã? da nossa ligação, né? É, Se um evangelho no lar, quando está toda uma família, por exemplo, ele sabe da ligação de todos ali, e ele sabe que qualquer sofrimento, né, no nosso próximo, nós vamos sofrer também, né? Então, nesse sentido, também ele ajuda, né? Porque ele é um espírito de amor, do bem, né? sim. E olha só, a gente vale lembrar, gente, que também anjo da guarda não é aquele anjo guarda-costas. Não é bem assim. A gente não deve interpretar dessa forma. A gente pode até lembrar que pode ser tipo igual uma babá, né? Um babá, porque vai ali nos proteger, porque nós ainda somos crianças espirituais. Estamos aí engateando na nossa evolução, estamos rumo a essa evolução. Mas a gente não deve achar que a gente está ali 24 horas, né? Ah, aí sei lá, esse lápis vai cair, o anjo da guarda está ali para não deixar cair. Não, gente, não é assim, né? Vamos fazer nossa parte. Não é bem assim, né? É tipo, dá o peixe, dá o peixe, não, ensina a pescar. Então, assim, a gente vai caminhando. Quando a gente está em algumas situações e de acordo com as nossas conexões, eles vão nos orientando, né? Tem gente que pensa, mas como é que orienta? Por isso que é importante a elevação, cada um. Essa busca espiritual que cada vez mais, gente, eu tenho percebido. Todo mundo está sendo chamado aí para a sua evolução espiritual. O que que o povo ainda não está entendendo, né? Mas é isso aí. Essa conexão entre nós e o anjo da guarda, né? Como a Mary falou, o anjo da guarda é um espírito um pouquinho mais elevado que a gente. Então, de repente, ele até povoa outros mundos. E, e assim, a conexão, ela é feita através de pensamentos. Então, ele pode estar num outro mundo e olhando para mais de uma pessoa, né? Claro, vai ter aquela que é por amor, outras por afinidade. Então, o que que é afinidade? Tem o mesmo pensamento que você. Então, assim, e assim, antes de tudo, né, é um sentimento nobre, né, do anjo protetor para com o encarnado. Então, como a Mary falou também, não é ele vai ficar do nosso anjo da guarda, tipo, vai nos proteger de qualquer coisa. Ele está conectado com a gente através de pensamentos. As coisas ruins que acontecem conosco, geralmente, ela precede de pensamentos equivocados. E aí, nessa hora, a gente começa a se conectar com o anjo. Eu entendo assim, né? Começa a se conectar. E aí o anjo fica em alerta, opa, tá com um pensamento equivocado, tá prestes a ter uma queda aí. Então, deixa eu intuir ele, né? Com algumas orientações para evitar essa queda, né? Então, por isso que ele consegue ter mais de estar protegendo mais de uma pessoa, né? Porque não é uma coisa física, é através do pensamento. Então, pensamento, você pode estar no outro mundo. O pensamento é muito imediato. Então, assim, ele consegue ter outras atuações, porque não precisa estar fisicamente, né? É isso que eu entendi também. Só para complementar. Perfeito, Gerson. Podemos seguir, Su. 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda? Resposta: acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos, né? Então,
Olha que bênção, né? O encarnado, ele jamais, jamais Deus deixa ele sem um protetor, nunca. Quando acontece desse protetor ter alguma outra missão que pode ocorrer, ele é imediatamente substituído, e substituído por um espírito de uma elevação moral igual, né, ao que foi fazer a sua missão. Então, do mesmo nível. Então, jamais um encarnado vai ficar sem a proteção do seu anjo de guarda, porque ele pode se afastar, porque ele vai ter, não que ele queira, mas ele vai desempenhar alguma missão muito importante, né, para ele. Então, haverá sempre essa substituição por um outro espírito igualmente, né, evoluído, né, aquele. O encarnado, ele não percebe que ele foi, que o anjo de guarda dele se afastou, ele foi substituído, não tem como ele perceber, mas ele é avisado através dos sonhos. Então, no desdobramento noturno, ele vai conhecer o seu novo anjo de guarda. Ele vai conhecer, vai ser apresentado, vai, né, conversar com ele, porque ele está assim desdobrado. E o amor dele, desse anjo de guarda, vai ser igual, porque a mesma elevação, né? Vai continuar a mesma coisa, o mesmo amor. E aquele que se afastou, segundo eu li, eu não lembro em que lugar, mas ele vai sempre, de vez em quando, procurar saber daquele que ele protegia. Ele vai querer saber como ele está, né? Então, esse amor que une, né, esses anjos de guarda, ele nos dá um exemplo, né, que nós também possamos aqui na Terra sermos o anjo de guarda de alguém, porque há muitas pessoas necessitadas de uma palavra, de um sorriso, de um gesto de amor, né? Então, que possamos também nós sermos, né, o anjo de guarda de alguém aqui nesse mundo também. É uma troca, né? Recebemos tanto, tanto desse anjo de guarda que precisamos doar também, né? Isso. Isso mesmo, porque o espírito protetor, ele não está preso a quem ele vai auxiliar, como a gente já viu aí. Ele procura sempre estar junto, procurando ajudar, mas não fica ali 24 horas, não. Então, mas se ele precisa desempenhar uma tarefa, porque a gente já viu, não é um espírito que fica ali o tempo todo, mas ele também tem as tarefas dele, tem a evolução espiritual dele, e nessas tarefas, se ele ficar fora de quem ele está ali protegendo, ele pede também para que outro substitua, porque existe a união também, gente, no plano espiritual. É a mesma coisa. Olha, Gerson, você pode fazer isso aqui para mim, por favor? Eu vou ali desempenhar uma tarefa. Você olha esse arroz aqui para mim. É a mesma coisa, eu fico imaginando que é a mesma coisa, né? Olha, eu vou ali, e quando fala ali, eles podem ir para outros mundos, gente. Eles vão para outro mundo, desempenhar uma tarefa e depois voltam. E tá tudo certo, não é? Eu Existe o acho que o trabalho em mais, equipe. eu acho que o mais importante aqui é que ficou claro que nós nunca estaremos sós, né? Sempre haverá Sim. um anjo protetor ao nosso lado, né? E assim, eu entendo também que, assim como nós encarnados, os espíritos também têm um processo de evolução. Até Jesus Cristo, que é um espírito mais elevado que conhecemos, ele ainda está em evolução. Ele ainda está em evolução. Então, assim, dependendo do espírito protetor, se ele é chamado para uma nova missão, né?
que vem ao encontro do seu desenvolvimento, ele vai abdicar, né, de exercer a função de anjo de guarda de um determinado encarnado, mas passando para um outro anjo guardião, né? Ou seja, nós nunca estaremos desamparados, né? E essa troca sempre dá através de uma necessidade, de um chamado que ele teve para seguir o teu desenvolvimento. Não é tipo assim, desisto, cansei, não quero mais saber dessa pessoa, né? Existe essa troca quando há um chamado maior para o desenvolvimento desse espírito, né? Que é o nosso anjo protetor. Isso mesmo. E olha só, gente, como rendeu. Que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações, em nossos lares e com o nosso anjo da guarda. Gratidão por hoje e até o próximo encontro com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.